Olá! Hoje vamos mergulhar em uma das obras mais importantes da literatura angolana. Um livro que nasceu da pura resistência e que deu voz a uma comunidade inteira. Nós, os do Maculuso, de José Luandino Vieira. E, para começar, fica aqui uma provocação. Como é que uma história pode se tornar um ato de guerra? Como a simples ação de contar um conto pode se transformar numa arma contra a opressão? É exatamente isso que a gente vai explorar. A resposta começa num lugar bem improvável. Pensa só, 1961, no auge da luta anticolonial em Angola, dentro de uma das mais terríveis prisões políticas da época, uma arma literária estava sendo forjada. Não com metal, mas com palavras. Beleza? Então vamos lá. Nosso roteiro de hoje vai nos levar da cela de uma prisão direto para o coração de um bairro de Luanda. A gente vai entender a voz coletiva da história, analisar a linguagem como forma de resistência e, por fim, ver o legado impressionante desta obra. Vamos começar pela origem de tudo, uma voz que se recusou a ser silenciada, mesmo estando atrás das grades. O autor José Luandino Vieira não era só um escritor, não. Ele era um militante ativo na luta pela independência de Angola do domínio português. Para ele, escrever e lutar eram a mesma coisa, o que, claro, o levou para a prisão. E é fundamental entender onde este livro foi escrito. No campo de concentração do Tarrafal, um lugar feito para quebrar o espírito dos prisioneiros. Nesse contexto, o simples ato de escrever sobre o seu povo, a sua cultura, as suas memórias, isso se tornou uma forma poderosa de desafio. Agora, vamos sair um pouco da prisão e entrar no universo que o Luandino Vieira recriou com tanto carinho em suas páginas, o mundo do Maculuso. Maculuso é um museque, que é o termo para os bairros de lata de Luanda. Mas aqui está o pulo do gato. Na visão de Luandino, os museques não eram só lugares de pobreza. Longe disso. Eram centros vibrantes, complexos, o coração da cultura angolana, com suas próprias regras, ritmos e uma riqueza humana que o poder colonial simplesmente ignorava. A genialidade dele está em não focar na miséria, mas na vida que pulsava ali, na agitação das ruas, sabe? Nas brincadeiras e descobertas da infância, nas lutas compartilhadas que fortaleciam a comunidade e principalmente na riquíssima tradição de contar histórias. Era mundo que permanecia completamente invisível para os colonizadores. O cenário é importante, mas são as pessoas que dão alma à história. E é justamente na perspectiva da narrativa que o livro se torna de verdade revolucionário. O segredo está todo na primeira palavra do título. Nós. Não é eu, o do Maculuso, mas sim nós, os do Maculuso. Essa escolha muda tudo. Então, o ponto crucial aqui é que o protagonista não é um indivíduo. O herói desta história é a própria comunidade. A narrativa não segue a jornada de uma pessoa, mas sim a experiência coletiva, a identidade compartilhada de todos que pertencem àquele lugar. E como é que o Luandino consegue isso? Primeiro, ele narra a história através dos olhos de um grupo de crianças. Isso permite uma perspectiva que é, ao mesmo tempo, inocente e muito perceptiva. As crianças veem o mundo sem os filtros dos adultos, mas sentem o peso da realidade. O resultado é uma voz unificada e poderosa contra a opressão que floresce a partir da solidariedade e da experiência em comum. A gente chega agora no que talvez seja o aspecto mais radicalmente inovador da obra, a sua linguagem. Isso foi uma verdadeira revolução literária. Esse slide ilustra de forma brilhante o conflito central. De um lado a gente tem a língua do colonizador, o português padrão, formal, imposto como ferramenta de poder. Do outro, a língua do povo, um português híbrido, vivo, que fervilhava nas ruas dos museques, misturado com palavras do quimbundo e gírias locais. O que Luandino Vieira fez foi audacioso. Ele pegou essa linguagem falada, essa mistura rica e expressiva, e a colocou nas páginas de um livro. Ele criou uma nova linguagem literária que não apenas soava autêntica, mas que era, em si, uma afirmação de identidade. E isso, claro, foi um ato profundamente político. Ao fazer isso, ele legitimou a cultura do colonizado. Ele estava dizendo que a forma como seu povo falava, vivia e sentia era digna de literatura. Foi uma rejeição direta ao domínio cultural e linguístico do colonizador. Então, qual foi o impacto de tudo isso? Vamos analisar o legado duradouro desta obra, que viajou da cela de uma prisão para se tornar um símbolo nacional. Esta linha do tempo mostra como a história do livro está totalmente entrelaçada com a história de Angola, escrito em 61 durante a luta armada, publicado em 67 ainda sob o regime colonial e em 1975 Angola finalmente alcança a independência que o livro, à sua maneira, ajudou a imaginar e a construir. Hoje,
Nós, os do Maculusso, é considerado um texto fundador da literatura angolana moderna. É uma obra que ajudou a criar não apenas uma linguagem literária, mas também uma consciência nacional, um sentimento de nós, que foi essencial para a construção do país. No final das contas, para além de seu contexto histórico, esta é uma história atemporal sobre o poder de dar voz àqueles que foram silenciados, sobre como a identidade, a comunidade e a cultura podem florescer mesmo nas circunstâncias mais difíceis. E isso nos deixa como a última reflexão. A luta de Luandino Vieira foi para colocar as histórias do Maculuzu no mapa literário. Então a pergunta que fica é: que histórias ainda faltam em nossas estantes? Que vozes ainda precisam ser ouvidas?